E hoje é um vídeo dos mais importantes que a gente vai fazer, vamos falar sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, um livro que revolucionou a minha vida e eu gostaria de falar sobre ele para tentar ajudar e revolucionar para melhor a vida das outras pessoas, tá? Então vamos lá falar sobre esse livro e as lições que esse livro ensina. Você passar de ser um trabalhador para virar um investidor. E a pergunta fica, né? Por que eu não li esse livro antes? Mas esse livro tem muitos conceitos importantes e que você tem que estar preparado para ler esse livro, para absorver mais conteúdo. Porém, se também não estiver preparado, se tiver alguma palavra, um conceito que você não conseguiu absorver muito bem, você pode pesquisar esse livro, que pode fazer que você aprenda muito mais também. E um disclaimer também, né, pessoal? Não deixe de ler o livro. Vou fazer aqui o que eu aprendi nesse livro, mas isso não impede que você vá e leia esse livro, que aprenda com esse livro. O livro é muito bom, muito didático. Robert Kiyosaki traz uma visão bem didática, pedagógica, tem uma pegada de desenvolvimento humano bem forte, né? Então, sugiro fortemente que vocês leiam o livro, não fique só nesse resumo. A leitura, ela com certeza ajuda bastante. O ponto central do livro de Robert Kiyosaki e Letcher, que é a coautora do livro, é vocês terem o meio de produção, adquirirem os meios de produção, ao invés apenas de trabalhar para o sistema capitalista, né? Apenas de trabalhar para aqueles que possuem o meio de produção. Ou seja, ao invés de você ser empregado de alguém, você ser dono do próprio negócio, através de cotas de ações, ou através de ser cotas de ações, sendo sócios minoritários, ou até possuir o controle da empresa, sendo um sócio mais relevante ou até mesmo majoritário. O resumo do livro, logo no primeiro capítulo, ele descreve que tinha dois pais. O pai biológico era um pai muito letrado, tinha doutorado, pós-graduação, era um acadêmico. Porém, na vida financeira, ele não desenvolveu com grande sorte e acabou morrendo e deixando dívidas. Porém, o pai rico, que é o pai do melhor amigo dele, que tinha um segundo grau incompleto e que foi uma das pessoas mais ricas do Havaí, deixando riquezas para a família, né? Deixando riqueza para famílias e bens, e que não tem um estudo. Ele faz essa dicotomia entre não ter estudo e conseguir dinheiro, e ter estudo e não conseguir acumular grandes recursos, né? Então esse é o grande ponto dessa tese dele, né? E ele traz alguns ensinamentos de como as pessoas ficam ricas, como os ricos influenciam na vida dos seus filhos para poderem pensar como ricos, conseguir ter dinheiro e manter o dinheiro. E também faz uma crítica aos pobres, para que os pobres, o que eles fazem, pobres de classe média, porque eles fazem que não conseguem adquirir ou aumentar riqueza. E claro, pessoal, aqui não é uma questão de uma pessoa pobre não ter outras qualidades, né? Aqui, pobre e rico é só a questão de um bom gerenciamento do dinheiro, né? Pessoas que têm um bom gerenciamento conseguem adquirir grandes quantidades de dinheiro, mantém e aumenta o seu patrimônio. E pobre é aqueles que não conseguem aumentar o seu patrimônio, né? Uma quantidade de dinheiro sob o seu gerenciamento, e ou até morre com dívidas para os seus filhos, ou seja, não só não consegue fazer o patrimônio, nem manter o seu patrimônio, mas como passa de maneira negativa. Então a forma didática de falar quem é rico e quem é pobre, então é só essa questão de gerenciar o dinheiro e adquirir patrimônio, né? Tem várias conotações, rico e pobre. Então a gente, quando falar rico e pobre, é nesse sentido de gerenciamento de recursos, dinheiro e fluxo de caixa positivo, né? Então ele tem esses dois pais e ele faz essa história que ele teve dois ensinamentos: o pai biológico, o pai pobre, né? Que ele teve toda a sua criação com o pai pobre, e com o pai rico, com o seu melhor amigo, que era um cara rico da cidade, começou a ensinar coisas para ele, e que eles pensavam de formas diferentes, né? Enquanto que um pensava em comprar ativos, depois eu vou falar na frente o que são ativos, e pensava em ser empreendedor, não ter medo de empreender. O outro buscava uma segurança no trabalho, um concurso público, mas ele tinha medo de empreender e buscava segurança. Eu aprendi 5 coisas nesse livro Pai Rico, Pai Pobre, eu queria compartilhar com você. A lição mais chocante e impactante que eu achei, e a principal,
é a diferença entre ativo e passivo. Tudo que você compra, tudo que você adquire, tudo que as pessoas compram, eles separam em duas caixas, em ativos e passivos. E de maneira bem simples, os ativos são aquelas, vou chamar de coisas, que colocam dinheiro em seu bolso. Mas quando você compra um passivo, são aquelas coisas que retiram dinheiro do seu bolso, você retira dinheiro da sua renda. Enquanto os ativos colocam dinheiro na sua renda. Isso é a diferença. Então, para explicar isso, o Robert Kiyosaki fez um estudo no seu livro, que é mais ou menos esse aqui, essas duas caixinhas. Aqui em cima, em dois quadros, é a renda, a sua renda. Pode ser salário, pode ser aluguéis, né? Quem já tem aluguéis, pode ser dividendos em ações, e aí de baixo são as despesas, né? Que pode ser impostos, alimentação, transporte, a sua diversão e o serviço de utilidade pública, que é gás, iluminação, internet, telefonia. Aqui é o seu fluxo de caixa. Naturalmente, as pessoas mais ricas têm um fluxo de caixa positivo, as despesas são menores do que a renda. Então a renda sendo maior, você tem como comprar mais ativos. Ele fala o seguinte: a grande diferença é que os ricos focam nos ativos, enquanto que os pobres focam em comprar passivos, que tiram dinheiro do seu bolso. No próprio Brasil e os americanos tem essa diferença, e quando o jovem americano, claro que na sua maioria, mas tem essa cultura, digamos assim, dominante, né? O jovem americano busca em acumular o seu primeiro milhão, fazer o seu primeiro milhão de ativos. Já o brasileiro faz 18 anos, a primeira coisa que ele busca é comprar um carro para poder se locomover, né? Não estou aqui julgando a necessidade, mas é só que o carro é um passivo, né? Enquanto o americano anda de metrô para poder economizar e poder estar investindo e comprando ativos. Também não estou julgando a questão do transporte americano e o transporte brasileiro, né? Só essa questão de enfatizar que um já começa como passivo e outro já tem uma mentalidade de comprar ativos, né? E quais são os ativos aqui? São inúmeros, né? Ações, títulos públicos, empréstimos, você emprestando dinheiro, aluguéis de imóveis, caso você alugue algum imóvel, propriedade intelectual de músicas, de filmes, e empresa, né? Empreender. Uma empresa que você não necessariamente precisa de você presente 100% para estar tocando a empresa. Isso não é um ativo, isso é apenas sua renda, seu emprego, né? Para você trabalhar. E também tem os passivos, que são os financiamentos de apartamento ou casa, financiamento do carro, seguro da casa, o seguro do carro também, e cartão de crédito, você paga juros no cartão de crédito. Então, pessoal, ele faz uma diferença aqui sobre os pobres e os ricos, que os ricos se concentram em comprar ativos. Então, os ricos se concentram em comprar ativos, esses ativos vão gerar mais dinheiro que vai aumentar a sua renda. Enquanto os pobres se concentram em comprar passivos, que vão tirar dinheiro do seu bolso e vão aumentar suas despesas. Então, o nosso objetivo aqui é que a gente compre cada vez mais ativos para que tenhamos uma aposentadoria digna. E é isso que a gente vai trabalhar daqui para frente. Então, isso aqui vai ser um norte para a gente. A segunda lição que ele fala no livro é colocar o dinheiro para trabalhar para você e não você trabalhar pelo dinheiro. Ele coloca que os trabalhadores, a maioria dos brasileiros assalariados, trabalham pelo dinheiro, porque eles vão lá, trabalham, vende a sua hora para poder você ganhar seu salário, tá? Já ele pensa que o dinheiro que tem que trabalhar para você, você tem que pegar esse dinheiro que você ganha e comprar, é mais aquela lógica do como pensam os ricos, né? E comprar ativos para que você não precise mais trabalhar. Quando esses ativos estiver gerando tal fluxo de renda que vai cobrir as suas despesas para você não precisar mais trabalhar. E aqui também é uma coisa bem clássica dos autônomos, uma coisa que a gente pode explicar um exemplo para entender como os autônomos. Os autônomos já têm empresa. Se o autônomo não conseguir sair da empresa para a empresa virar um ativo, é quando ele delega já alguém para poder gerenciar a empresa, para poder ele começar a ter um tempo livre, né? O maior ativo que tem é o tempo. Então você tem que buscar o tempo para poder liberar mais espaço para pensar, fazer lazer, ou trabalhar mais, ou comprar mais ativos. Então isso é fundamental. Outro ponto também que ele traz aqui é a escala, né? Ele busca aqui fazer dinheiro, você fazer dinheiro dormindo. Se não for uma atividade que você consiga fazer dinheiro dormindo, que necessite da sua hora de trabalho, então você está trabalhando pelo dinheiro. Um exemplo, poupança ou título
títulos de renda pública do governo, dividendos em ações também, né? Nunca pare de estudar e nunca pare de aprender. Essa é a outra lição que ele fala. Ele especifica conhecer as leis, os impostos e a contabilidade. Aqui mesmo no canal a gente já fez um vídeo sobre imposto de renda, que tem a ver com contabilidade, né? E também com todas essas questões financeiras. É importante você aprender a entender um pouco de juros compostos, tudo relacionado ao dinheiro, para você poder crescer. Melhorar como pessoa também, sempre estar aprendendo novos conteúdos para você poder melhorar o seu conhecimento, né? Cada pessoa que vai melhorando o seu conhecimento, ela vai ganhando mais, vai sendo mais útil para a sociedade. E quando ela ganha mais, ela pode chegar à sua aposentadoria antecipada, né? Por antecipar a sua aposentadoria. Robert Kiyosaki pontua que a ignorância e o medo são a causa da dificuldade financeira, né? Ele frisa isso, que pessoas que têm baixos salários ou que têm uma remuneração muito próxima do salário mínimo, até menor que isso, ele pontua que ou a pessoa tem muito medo de crescer, de se arriscar, ou a ignorância, né? Pessoas que não estudam há muito tempo, não se aperfeiçoam, não buscam novos conhecimentos, não buscam agregar novas técnicas, pesquisar no mercado novas profissões que estão escassas para eles poderem mudar de emprego, né? Então tem a ver com a ignorância e o medo de mudança ou de arriscar novas coisas. Então estudem para poder ter uma facilidade financeira, né, melhor. Estudando para ser mais útil na sociedade. Sendo mais útil na sociedade, você vai conseguir um retorno financeiro maior. Uma história que ele comenta também, logo no início, é a corrida dos ratos, que são aqueles hamsters que ficam na rodinha, só correndo dentro da rodinha e não sai do lugar, né? Ele faz uma analogia à classe média, que a classe média, logo de início, quando a criança entra na escola, os pais falam que você tem que crescer e estudar para conseguir um bom emprego, né? E aí a criança vai, cresce, se forma, faz faculdade, eventualmente conhece uma mulher, né? Ou um homem, tem filhos, os dois trabalham, tem bons salários. Aí como está sobrando um dinheiro, eles compram uma casa. Quando eles promovem mais um pouquinho, ganham um pouquinho mais, compram outra casa mais cara, tem carros, começa a comprar só passivos. Vem os filhos, que aí tem mais despesas e acabam tentando manter um padrão de vida. Eles têm medo de sair do emprego para não perder aquele padrão de vida, e tem os filhos também agora para cuidar, e acabam escravos do dinheiro, acabam trabalhando para o dinheiro e não conseguem sair dessa rotina, né? E os filhos vão seguir na mesma rotina, estudem para poder ter um bom emprego, e aí acaba virando um ciclo e não tem um freio de arrumação para falar assim, pô, vamos estudar sobre dinheiro, vamos estudar sobre economia, vamos estudar sobre educação financeira para como a gente melhorar nosso patrimônio, como melhorar nosso fluxo de caixa, como conseguir mais dinheiro, como passar para os nossos filhos uma educação que faça com que eles consigam ter uma aposentadoria mais digna. Então eles continuam nessa roda e sempre comprando passivo. A classe média, ele fala, sempre comprando passivo e não compram ativos, e fica nessa corrida do rato. Ensina pro filho e continua essa mesma rodando, girando e não sai do lugar. Outro ponto também nessa corrida dos ratos é a necessidade de você comprar e viver de aparência. Tem pessoas da classe média que tem um carro que não poderia manter esse carro, tem uma casa em algum bairro que não poderia manter, mas compra apenas para passar uma imagem de riqueza, mas no fundo não é, porque se aperta ali para pagar o IPTU, se aperta para pagar o IPVA, às vezes o carro não tem seguro porque não tem dinheiro para manter o seguro. É isso, né? De comprar apenas o que for necessário, fazer o planejamento do ano, comprar apenas o que está no orçamento, o que estiver fora não comprar, fazer seus sonhos financeiros, você poder colocar no orçamento para você poder viver também com felicidade. Não é só você não comprar nada, é comprar aquilo que você realmente deseja, não para agradar os outros, e sim o seu sonho e aquilo que você gosta. E o último passo é o empreendedor. Você pensar em empreender, buscar algo que você goste de fazer, que você ame fazer, que não necessariamente você vai ter algum direito naquilo, mas é algo que você realmente queira fazer e que você ame fazer, e eu vejo alguma grande oportunidade no mercado para você fazer, tá? Então isso que ele traz, essa ideia do empreendedorismo, sempre tá buscando não só tá num trabalho ali para você ter a sua subsistência, sempre buscar algo e agregar pontos na vida das pessoas, porque você sabe, quanto mais pessoas você conseguir impactar positivamente, mais retorno financeiro você vai ter. Então, através do empreendedorismo, você pode impactar muitas pessoas. Claro que no trabalho também você pode impactar muitas pessoas, né? Você ser supervisor, gerente, diretor de uma empresa, você impacta uma quantidade muito grande de pessoas
nessa empresa, mas se você impactar muito mais empresas do que está ali muito mais pessoas do que está ali naquela empresa de maneira positiva, você pode trazer muitos benefícios financeiros para você, né? Empreender naquilo que você ama. E também o objetivo aqui do vídeo, você conseguir comprar ativos a tal modo que esses ativos já vão pagar os seus custos mensais, né? Sem você precisar trabalhar. Quando você tiver já esses custos mensais pagos, você agora só precisa trabalhar naquilo que você realmente gosta, naquilo que você realmente ama fazer. Quando você fizer isso, com certeza você já vai ter sua liberdade financeira. Isso é o grande objetivo nosso aqui, trazer liberdade financeira para os trabalhadores através de educação financeira. Então, pessoal, é isso que a gente tinha para hoje, né? Se isso fez algum sentido para você, deixa o like aí, já curte o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, tá? Tamo junto e é isso aí.